Existem várias formas de migrar para o Canadá e o mais interessante é que você tenha várias possibilidades. Isso vai fazer com que seu leque esteja mais aberto e que você tenha mais chances. E uma forma interessante de você pesquisar é você entender como as outras pessoas fizeram. Hoje a gente veio contar a nossa forma, que pode ser que seja uma possibilidade para você também. Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é para falar, como vocês viram aí no título, como que a gente migrou para cá, para o Canadá. Antes da gente vir, no nosso processo, né, fazia muita diferença pra gente ver vídeo de outras pessoas contando como foi o processo delas e como elas fizeram para chegar até aqui. Então hoje a gente veio retribuir essas pessoas contando para outras novas como foi o nosso processo para ajudar vocês, quem tá aí pesquisando e identificando qual é a melhor forma ou quais são as possibilidades de vir para o Canadá. Um adendo aqui, não somos consultores de imigração, então a gente vai falar nossa experiência, nossa história, mas existem outras formas de vocês e que vocês conseguem estudar isso e aprender tudo no próprio site do governo do Canadá. Isso. Então, se você não tem saco para estudar ou se você não quer estudar, contrate um consultor de imigração regulamentado pelo governo do Canadá. Bom, eu sempre tive vontade de sair do Brasil, desde quando a gente começou a namorar, eu já deixei isso bem claro para a Isadora, comecei a plantar essa sementinha para virar um sonho dela também. E quando eu fiz o intercâmbio para os Estados Unidos, eu contei isso um pouco dessa história no vídeo do Van Hack, então se você não assistiu, clique aí para você assistir. E depois que eu fiz o intercâmbio, eu sabia que no Brasil não ia ter condição de ter tudo que eu queria ter. E eu via muito esse poder de compra no meu intercâmbio, e lá eu nem trabalhava, então eu ficava só imaginando o que eu conseguiria comprar ou o que eu conseguiria ter se eu com o mesmo salário que eu tinha no Brasil, né? Então isso sempre crescia meus olhos e a gente começou a estudar os processos de imigração. O país que é mais aberto para um processo de imigração e você se tornar aí um residente permanente, futuramente um cidadão, na minha opinião, é o Canadá. A gente estudou alguns outros países, a gente teve até outras propostas. A gente chegou a tentar ver se a gente tinha como conseguir uma cidadania europeia pela família, enfim. Por descendentes e tal, mas a gente não tinha nenhuma possibilidade de conseguir o passaporte europeu, então pra gente ia ficando cada vez mais difícil, né? Então o que mais é aberto para imigrantes é o Canadá e em menor tempo, eu diria. Não sei todos os processos de imigrações, então eu tô fazendo com base no que a gente pesquisou, que foi Europa, Estados Unidos e Canadá. Há mais ou menos 2 anos atrás? 2 anos. 2 anos atrás, que foi praticamente logo no início da pandemia, deu um estalo na nossa cabeça, os dois trabalhando dentro de casa lá em São Paulo, e a gente se olhou e falou, por que não a gente já não tá no Canadá? Por que a gente já não tá no Canadá? E aí veio essa vontade muito mais forte do que já tinha vindo qualquer outra vez na vida. E a gente colocou uma meta de que em 1 ano a gente estaria no Canadá, seja por qual meio a gente conseguisse. E aí que vem o nosso plano A, B, C, D. O nosso plano A era, por conta do trabalho do Bruno, conseguir uma job offer. Então ele conseguiria uma job offer. Que a gente seguia tentando, mas ainda então não tinha dado nada certo. Isso, então conseguiu uma job offer, e isso daria para ele o visto de trabalho e para mim, consequentemente. Nossa segunda opção era vir pelo Express Entry e a gente tava, todos os planos, eles precisam ser equilibrados juntos, então a gente tava pensando em todos eles e tentando fazer com que todos acontecessem, né? Então essa é a nossa meta. Então o Express Entry, você precisa juntar pontos para você conseguir entrar na pontuação de corte para eles te chamarem. Se você não sabe como funciona muito bem, pesquisa no site do governo, tem todas as informações, eu vou deixar aqui o site para vocês. Sim. E os pontos, eles são baseados em experiências. Então,
tempo de faculdade, se você tem uma graduação completa, se você tem mais de uma graduação, se você tem um mestrado, um doutorado. Mais de uma língua. O teste de inglês é obrigatório. Quanto mais alta a nota, mais pontos você tem. Então, se você é CLB 7, você tem uma pontuação. Se você é CLB 9, né? Acima de 9 ou acima de 9, você tem uma outra pontuação. Se você fala francês, você tem outra pontuação. Então, como a gente tinha essa possibilidade de vir também, eu comecei a fazer um MBA. Pra juntar mais pontos. Pra ter, né, 2 diplomas. Fez a prova do IELTS. Fiz a prova do IELTS. E a gente já começou a validar o diploma. Então meu diploma já é válido pela UES, que eu já tinha feito isso. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz. E a gente já estava vendo como que ia validar o da Isadora também, né? Porque isso tudo fazia parte do plano B, que seria Ex-Present. Então, por isso ele fez o IELTS. O nosso plano C seria vir por um college, né? Então, a gente estudava a possibilidade do Bruno vir estudando ou até eu vir estudando, mas tem o fato do inglês, que você precisa ter prova de inglês, e o meu inglês é bem básico. Então, era sim uma possibilidade pra gente, mas a gente estava estudando como seria isso da melhor forma. Então, a gente passou esse 1 ano aí que a gente colocou de meta, né, fazendo o possível pra gente conseguir de alguma forma. E o nosso foco sempre foi o nosso plano A, né? Porque era o plano perfeito, que a gente viria na nossa cabeça sem perrengue, exato. Sem perrengue, sem gastar muito dinheiro, né? Porque o college é caro, pra quem não sabe os valores, é caro. Bom, todos os processos são caros, mas claro que cada um tem, né, as suas diferenças. Então, para atingir nosso plano A, o Bruno tinha metas diárias de se inscrever para vagas de emprego na área dele, muitas por dia. Né? Eu escrevi mais de 10 por dia. Só que eu tava fazendo de um jeito abrangente, né? Tipo, então eu tava fazendo por vagas no LinkedIn, eu tava indo atrás do VanHack, algumas outras empresas, tipo Indeed, tipo... algumas outras que a gente pode colocar aí na descrição pra vocês, que eu pesquisei, né? Só que todas essas eram vagas gerais, né? Não eram vagas específicas para pessoas que estavam querendo trazer imigrantes pra cá. Então, eu acabava fazendo processos, mas não chegava até o final, ou chegava até o final e eles não contratavam porque não tinham visto e não estavam dispostos a fazer o visto. E era isso. Se você quer saber mais sobre o processo e como foi exatamente o processo do Bruno de conseguir a job offer, que aliás é um spoiler, a gente conseguiu a job offer, clica aqui nesse vídeo que ele explica exatamente o processo dele de contratação, que foi pela VanHack, tá? Então, por sorte ou não, por muito trabalho, muito esforço, muito estudo... Sorte, Então, exatamente 1 ano depois, o Bruno conseguiu uma oferta de trabalho aqui no Canadá. E aí, a gente começou todo o processo para poder vir. Como a gente já contou nesse outro vídeo, que a gente já falou várias vezes para vocês, ele foi contratado por intermédio da VanHack e ela nos auxiliou com todo o processo... Da papelada. Do visto. Digamos assim, isso. Né? Então, ele recebeu essa job offer no finalzinho de maio, então vamos começar junho e viemos pra cá na segunda quinzena de novembro do mesmo ano. Exato. Então, o nosso processo de visto Work Permit e o meu, né, que é o Open Work Permit, durou 4 meses. Então, de 4 meses. 4 meses, dá isso? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 6 meses. 6 meses. Bastante tempo. Bastante tempo, 6 meses. O que foi nos falado no começo até se tornou uma angústia, né, durante esse tempo, porque a gente começou a se organizar, saiu do apartamento. Ela deu uma previsão de 4, vai. De 4 meses. Demorou 6, não foi tão a mais, mas pra gente pareceu uma eternidade. Parecia uma eternidade. E eu já tava trabalhando pra cá. Então eu comecei trabalhando remoto já em junho, né? Junho. 16 de junho, acho que comecei. E então eu já tava trabalhando e então pra empresa tava tranquilo, né? Eles só estavam esperando o visto ficar pronto. Mas a gente, né, tava com a vida parada esperando o visto ficar pronto. Então a gente acabou vendendo tudo, a gente doou tudo, a gente saiu do nosso apartamento. E foi isso, a gente tava levando a vida, né, sem saber o próximo passo. Na verdade, vivendo um dia após o outro, esperando o dia de vir pra cá.
Mas, já queria deixar até uma informação aí, tiveram pessoas, por conta da pandemia, que esperaram por 1 ano ou até mais. E claro que a gente estava numa situação super privilegiada por o Bruno já estar trabalhando no trabalho daqui, tá recebendo normal. Eu já trabalhava de casa, então não saí do meu emprego, até hoje não saí do meu emprego. Então, não temos filhos. Não temos filhos. Então a gente, claro, estava numa situação super privilegiada, mas é uma angústia que o processo demore mais do que normalmente ele demora, né? Sim. Até uma dica aí de documentação. A gente não precisou de comprovação de fundos, porque a gente veio com work permit. Por conta da job offer, né? Exato. Então, a gente não precisou de comprovação de fundos, que isso foi mais fácil também. E a gente já tinha feito a US, né? A comprovação do diploma, mas também não precisa pra cá. Então, a gente fez a mais e já tá pronto aí pra quando a gente for aplicar pro nosso processo de PR. Mas não era necessidade. Eu fiz o IELTS, também não precisamos do IELTS. Pra quem tiver essa dúvida, por conta da job offer, a gente veio como visto e a gente não precisou disso. O que a gente precisou mais foi para a comprovação da nossa união estável. Sim. E a gente acabou mandando várias contas, né? Do que tinha tanto o nome da Isadora quanto o meu, que precisa comprovar mais de 1 ano de relação aí, né? De venda por não juntos. ser um casamento, eles pediam, além do documento da união estável, uma comprovação de que a gente já morava junto há pelo menos 1 ano. Então a gente teve que mandar algumas contas para comprovar endereço e que a gente morava junto já, e realmente a gente morava. Então não foi grandes problemas, só teve que colocar uns documentos a mais. E o processo em si já tem uma documentação grande, né? Sim, que são documentos do governo mesmo. Do governo que a gente tem que preencher. Tem que preencher todos à mão. Deu tudo certo, né? Tamo aqui. E aí, assim, só pra finalizar o vídeo, a gente pretende nos aplicar pro processo de PR, né? E futuramente, claro, pro processo... Pelo processo do Atlântico, a gente quer fazer o que era piloto, né? O AIPP, virou agora AIP, que é um processo federal. Isso. E é específico daqui de quem tem uma job offer aqui no Atlântico. Isso. E aí, como eu tava dizendo, no futuro ser residente permanente primeiro, no futuro cidadão. No futuro cidadão. Canadense. Então, assim, por mais que o nosso visto de trabalho valha por 2 anos, a gente pretende ficar aqui por um bom tempo, talvez para sempre. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma dúvida, algum detalhe que às vezes a gente acaba esquecendo de falar porque parece óbvio pra gente, mas vocês querem saber, deixa aqui nos comentários, curtem, compartilhem e se inscrevam, por favor, no canal pra ajudar a gente. Deixa o seu like aí. Deixa o like. E é isso. Tchau. Tchau. Cagou. Eu corto essa parte, tá bom? Vinheta, roda a vinheta.